A gente preparou uma próxima tela aqui que tem tudo a ver com o que a Jussara está colocando, que é justamente para nos colocarmos e colocar a você que está nos acompanhando na posição de Flávio Bolsonaro nessa tentativa de buscar um aliado. Quais são, além de tirar essa imagem de isolamento, mas quais são as vantagens concretas e palpáveis que isso traria, que é mais tempo na divisão do horário eleitoral gratuito. Vamos colocar a tela aqui para você acompanhar, explicando. Aqui tem 3 cenários simulados. A atual situação é o cenário 1. Se Flávio Bolsonaro disputar a eleição de forma isolada, com uma chapa pura, vai ter um tempo bastante expressivo. Afinal de contas, o PL é o partido que fez a maior bancada de deputados na eleição de 2022. E esse é o critério usado pela Justiça Eleitoral para fazer a divisão, além daqueles partidos que conseguiram cumprir a cláusula de barreira. E aí a gente tem essa situação, meus caros, de que, por enquanto, 4 candidatos só é que podem aparecer na propaganda eleitoral, a despeito de 2 desses que têm pontuado um pouco mais, Renan Santos do Missão e Romeu Zema do Novo, não terem esse direito, porque os seus partidos, no caso do Missão, foi recém-criado e no caso do Novo não cumpriu a cláusula em 2022. Se Flávio Bolsonaro, como a Jussara colocou, ainda conseguir eventualmente uma aliança com o Podemos, aumenta a sua divisão, tira um pouco mais de tempo de Lula. Claro que aqui são estimativas, não é o tempo cravado, isso ainda vai ser anunciado oficialmente pelo TSE, mas ainda fica nessa divisão de cada bloco de 12 minutos e meio. Aquele bloco que é nos horários fixos ali, sem contar as inserções, são mais ou menos proporcionais. O grande pulo do gato seria o que vocês contaram que não vai acontecer. Uma aliança do PL com o Republicanos, que aí sim mudaria a situação. Flávio Bolsonaro sim é que passaria a ter o maior tempo de TV, pouco mais de 5 minutos dos 12 minutos e meio, aproximadamente aí uns 40% do tempo, enquanto o Lula cairia para essa segunda posição, ficaria com menos tempo. No caso ali de Ronaldo Caiado e Augusto Cury, seriam mudanças ali na margem. Dito isso, Juliana Lopes, vou começar contigo agora porque você trouxe um destaque importante. A gente fala muito desde 2018, quando Jair Bolsonaro ganhou sem tempo de TV, com um partido pequeno, mas com toda aquela mobilização, só que aquela mobilização, ela não surgiu em meados de 2018, ela vinha praticamente desde 2014, 2015, ganhou muito espaço no impeachment de 2016, com o discurso polêmico que ele fez na votação da Câmara, com toda a participação que ele foi tendo em vários programas de televisão, de rádio, aproveitando toda a oportunidade de mídia que tinha, e aí aquilo culminou com a grande mobilização de 2018. Tanto que em 2022 ele buscou aliados e tinha um tempo de propaganda muito mais proporcional com o do PT. Em 2026, tempos de inteligência artificial, ainda com as redes sociais, toda essa preocupação, a influência externa, Donald Trump, etc., o tempo de TV ainda é visto como relevante na campanha, não, Ju? Muito relevante. E qual é a diferença? A gente está tendo um eleitorado que, conforme as eleições vão passando, é um eleitorado que está ficando mais velho. E a gente não se deu conta disso, porque a gente fala muito sobre o avanço das redes sociais, dos jovens. Existem 2 públicos, na verdade, que as campanhas estavam olhando bastante. O público de jovens, principalmente a campanha de Flávio Bolsonaro, que é esse público mais ativo das redes sociais. Inclusive, fizeram uma campanha para que os jovens fossem ali, se inscrevessem, tirassem o título de eleitor. E o público mais velho, que tem uma vantagem maior do presidente Lula, que representa hoje mais de 20% do eleitorado. A gente está falando de um idoso representar 1 a cada 4 eleitores. É uma quantidade muito significativa. E para esse público, já tem pesquisa apontando que eles ainda se informam ou pegam ali, acabam olhando para a credibilidade dos candidatos pelas campanhas de rádio e televisão. São mais impactados pelas campanhas de rádio e televisão. A gente não está falando que é um público que está totalmente alheio às redes sociais, mas olha para as redes sociais com mais cuidado e olha para uma campanha que está colocando ali um candidato na TV com mais confiança do que nas redes sociais. Para esse eleitorado, as campanhas estão se desdobrando para saber como dialogar com isso. O presidente Lula tem uma vantagem que dá em torno de 50%
contra 35% de Flávio Bolsonaro. E é por isso que as campanhas, para além do recorte ali do fundo eleitoral, estão olhando muito para cada segundo e acreditam que cada segundo faz diferença na campanha de rádio e televisão. Então, sim, são campanhas que estão se reinventando nas redes sociais para o público jovem, para saber como se comunicar. A gente sabe que a campanha petista fez muito isso com a própria figura do presidente Lula, que está muito mais ativa nas redes sociais, mas o eleitorado e a campanha de rádio e televisão ainda faz muita diferença para esse eleitorado mais velho. Ô Pedro, e esse é um grande desafio para as campanhas. Perdão, Ju, achei que você já tinha dado o fecho ali, foi só um pontinho de corte aqui. Ô Pedro, você que também costuma acompanhar muito, conversa muito com os marqueteiros, com os especialistas nessa área, essa divisão está mais ou menos batendo com o que as campanhas estão prevendo pelo cenário de agora, a ver aí se alguma aliança sai aí da cartola. E o que eles te dizem em relação à importância dessa divisão do tempo, que no fim das contas, esse período de coligações que a gente tem destacado tanto nas últimas semanas, é este período que decide como vai ser essa estratégia de fato ali objetiva das campanhas. Olha, não é por acaso que as campanhas escolheram marqueteiros especialistas em televisão, mais do que de redes sociais. Eles têm equipes de redes sociais, mas os marqueteiros que comandam as campanhas, Raul Rabelo, no caso do presidente Lula, agora Duda Lima, que fez a campanha de TV do Jair Bolsonaro em 2022, Paulo Vasconcelos, que faz a campanha do Ronaldo Caiado. Essas são as 3 campanhas com mais tempo de televisão. Romeu Zema, ele sai em desvantagem, ele não vai ter nenhum minuto, nenhuma inserção, apesar de ter um marqueteiro também especializado em televisão, que é o Renato Pereira, já fez várias campanhas majoritárias. Então, nesse ponto, todas as campanhas, todos os marqueteiros concordam que sim, a televisão faz diferença, mas não aquele bloco, que é aquele bloco que pouca gente assiste. Mas o que faz diferença mesmo são as inserções que são espalhadas ao longo da programação das TVs abertas e também do rádio. Então, quem tem mais inserção tem mais chance de entrar no horário nobre, inclusive isso que dizem os marqueteiros. Então, no caso aqui, pelas contas das campanhas e também dos especialistas, que ainda é difícil porque você tem aquela conta que você faz quando já está tudo definido, você faz uma divisão entre os partidos que ficaram de fora, que isso pode beneficiar inclusive o Ronaldo Caiado. O Flávio Bolsonaro vai ter menos 20% do que o presidente Lula, ou seja, menos 1 minuto. Isso convertido em inserções faz diferença. O presidente Lula vai ter mais inserções, consideravelmente mais inserções do que o Flávio. O Ronaldo Caiado, com 2 minutos e 2 segundos de televisão, segundo eu conversei com o marqueteiro dele, o Paulo Vasconcelos, deve ter entre 5 e 6 inserções espalhadas pela programação do rádio e da televisão. Faz diferença, sobretudo se você olhar que o Augusto Cury vai ter 36 segundos, dá em torno de 2 ou 3 inserções no máximo, mais o Renan Santos e o Romeu Zema, 0. No caso do Renan Santos, ele tem uma estrutura de rede digital mais sofisticada, que já opera desde as manifestações de 2013, então já tem um ecossistema mobilizado. Romeu Zema está tendo que partir do zero. Então, nesse aspecto, a campanha mais prejudicada pela falta de televisão é a do Romeu Zema. Tem só um ponto aqui que eu queria trazer, que é justamente como o Caiado, ele tenta se beneficiar desse tempo que ele tem na TV, né? Para tentar se descolar desse pelotão de baixo da pesquisa, tentar ali se diferenciar de Romeu Zema, tentar se diferenciar de Renan Santos, justamente pela avaliação deles é que a TV é que vai fazer diferença porque chega em locais onde a rede social não tem. A gente imagina que no Brasil todo mundo tem acesso, né? Mas na hora, no interior do Brasil, ainda é a TV que vai fazer diferença. Então é muito nisso que Caiado tenta apostar, né? Para fazer diferença, se descolar desse pelotão da parte de baixo das pesquisas e tentar se aproximar de Flávio Bolsonaro. Por que isso é importante? Porque Caiado está mirando na fragilidade dos votos de Flávio Bolsonaro. Portanto, se ele conseguir se apresentar, porque o Caiado tem um outro ponto também, ele ainda é muito desconhecido de todo o Brasil. O Flávio Bolsonaro, embora jovem, nunca tenha ocupado um cargo executivo, ele tem o nome do pai, né? Já é o sobrenome de Jair Bolsonaro. Agora, Caiado, ele precisa aumentar o seu conhecimento. Então, por isso que tempo de TV é importante para todas as campanhas, principalmente para todas as campanhas. Primeiro, tempo para se apresentar. Segundo, ir apresentar as propostas. Tempo para atacar o adversário e tempo para se defender. É basicamente esse o cálculo, é o tripé aí da campanha na TV. Yuri. Diga lá, Isabel.
Queria só acrescentar aqui, né, que esses outros candidatos que não vão ter tempo de TV, eles vão aproveitar principalmente o momento de debates, ainda mais considerando uma tendência na fotografia do hoje de que os líderes das pesquisas, Lula e Flávio Bolsonaro, podem se ausentar nesses debates, principalmente nesse primeiro momento. Então, a gente vai ficar com esses candidatos lá do pelotão da baixa, como muito bem pontuou a Jussara, usando esse espaço do debate na televisão para tentar fazer frente ao fato deles não terem esse tempo de TV. Mais cedo eu conversava com um dirigente partidário e perguntava sobre isso, mas o tempo de TV ainda importa tanto assim? E a resposta que ele me deu foi: importa cada vez menos, mas ainda importa muito. E aí eles entram numa análise também, principalmente aqueles partidos mais da direita, centro-direita, estão tendo uma visão de que houve uma orquestração do governo para, nos bastidores, atuar por esse isolamento, pensando sobretudo nessa asfixia logística do adversário Flávio Bolsonaro. Então, a gente está vendo um Flávio isolado, sem alianças, e isso repercute sobretudo em menos dinheiro de fundo partidário para a campanha, em menos tempo de rádio e TV, menos exibição para o público. Agora, aquelas inserções, e aí para complementar o que o Pedro estava falando, elas, no meio da programação, elas são fundamentais, porque você pega aquele eleitor que está meio que desprevenido, não é o eleitor que está parado vendo o horário eleitoral naquele blocão. Não, ele está vendo a novela, ele está vendo o futebol, entra na propaganda e aí entra uma inserção de um candidato. Essas são as mais valiosas ainda, para além do horário eleitoral, porque você pega um momento de mais espontaneidade e consegue grudar na imagem do eleitorado. E essas inserções, geralmente, os partidos dividem ali entre um pouquinho de chamar a atenção para o próprio candidato, mas principalmente para atacar o adversário, porque ataca muito rapidamente, quase como uma flecha mesmo, um tiro direto. Ô Caio, queria pegar contigo, que acompanhou a convenção do Renan Santos, quer dizer, na verdade, o congresso do Missão, né, a parte burocrática da convenção já havia sido cumprida no dia 20, porque ele é o oposto de tudo isso que a gente está colocando, inclusive ele fala, não tem um marqueteiro, né? O Pedro lembrou a origem do MBL desde 2013, neste mundo, né, começou em redes, e acho que o evento dele ali retratou muito disso, né? Do quanto ele tem uma retórica e mira, né, ao querer se distanciar de Lula e de Bolsonaro, atacar ambos os lados, também usa muito desses cortes que vão viralizar e chamar a atenção, né? Yuri, eu estava com a Isabel Mega lá, passamos a tarde juntos ali num centro de eventos muito grande, na Moca, na zona leste aqui de São Paulo. Me chamou a atenção, primeiro, lotado, muita gente, muitos jovens, assim, o discurso, né, teve vários, primeiro, o evento era esse oficialmente para apresentar o programa de governo, que eles chamam de livro amarelo, 452 páginas, um livro que vai ser renovado, todo ano, com avaliação de políticas públicas, o que deu certo, o que deu errado, colocar novos pontos ali nesse livro amarelo, que eles chamam, que é um programa de governo robusto até, porque muito grande. E aí tem desfavelização, um ajuste fiscal amargo, os remédios amargos que precisam ser aplicados, desindexações, desvinculações, isso na economia, enfim, ele tem bastante informação ali. Depois foram apresentados os 9 candidatos a governador do partido. E aí sim que eu comecei, né, já na condição de repórter, a prestar atenção se tinha um fio condutor nos discursos. Cada candidato a governador, eram 9, falou 3, 4 minutos, e depois o Renan Santos e também o candidato a vice. É um policial militar lá do Rio Grande do Sul. E aí o que mais me chama a atenção, unificando tudo isso que eu estou te falando, é a forma como eles colocam praticamente o lulismo e o bolsonarismo no mesmo pé. Para eles é quase a mesma coisa, claro que não é a mesma coisa. A origem do Missão é o MBL, que tem um DNA antipetista, lideraram ali as manifestações que levaram à queda da Dilma, mas eles tinham uma expectativa grande com Jair Bolsonaro no poder e se frustraram, se consideram traídos até pelo bolsonarismo. Então, eu notei que as críticas, os ataques, talvez sejam mais duros contra o bolsonarismo do que contra o lulismo. E a despeito, eu até escrevi uma análise sobre isso hoje para o site da CNN, a despeito
antissistema, outsider e tudo mais, tem uma... Ali eles poupam o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, que está no centro das críticas do bolsonarismo e até mesmo no PT, tem crítica defendendo uma reforma do judiciário, é muito tímido ali no discurso do Renan e do Missão o papel do Supremo Tribunal Federal na vida política brasileira, e se precisa de reforma, não precisa. Eles têm ali propostas, mas eu fiz a busca, por exemplo, no livro amarelo, você tem, acho que, 9 menções ao Supremo Tribunal Federal. Num calhamaço ali de 500 páginas. Sim, né? então, assim, o viés antissistema, ele tem o viés antissistema, tem o viés outsider, equipara lulismo e bolsonarismo, mas para o Supremo Tribunal Federal aparece pouco ali nos discursos.